Fala pessoal, tudo bom com vocês? Tivemos o sorteio da fase de Liga da Champions, temporada 2026-2027. Isso mesmo, as equipes dos quatro potes já conhecem seus adversários. A tabela com a definição dos jogos, né, a ordem dos jogos, ela deve sair até esse sábado, por conta que algumas cidades têm alguns bloqueios, algumas situações específicas. Mas o que já sabemos é o caminho dos times até o mata-mata, né, o primeiro playoff. Lembrando que o regulamento ele praticamente é o mesmo do ano passado, né? Os 8 primeiros vão direto às oitavas de final. Do nono ao 24º, a gente tem aquela fase de playoffs, né? A repescagem antes das oitavas. Então eu vou colocar aqui os jogos na tela para ficar mais fácil para todo mundo ver. Mas vamos comentar aqui sobre todos os jogos dos times do pote 1. Então, vamos embora. Começando aqui pelo Paris, eles enfrentam o Barcelona em casa, o que é um jogo bem difícil, porque são dois times do pote 1. E é um Barcelona que pouco se reestruturou para essa temporada e viaja para enfrentar o Manchester City. É o City, mas é uma equipe que está se reestruturando, passando por muitas mexidas, então acredito que é um jogo bem acessível para um time como o PSG. Daí recebe a Roma e viaja para enfrentar o Aston Villa, que é outra equipe que está se reestruturando, né? E vamos ver até quando vai essa reestruturação. Uma coisa é certa, o Unai Emery vai conseguir dar jeito nesse time do Villa. Mas quanto tempo isso vai durar? E outra, né? Os times da Premier League jogam uma competição intensa durante toda a temporada. É uma questão que o Paris não precisa ter, né? É uma preocupação que o Paris Saint-Germain não precisa ter. Os times do pote 3, o Paris recebe o Galatasaray da Turquia e viaja para enfrentar o Villarreal. Dois times acessíveis, dois confrontos acessíveis. E do pote 4 recebe o Slovan Bratislava. Slovan que é o time que tem como técnico Yaya Touré, o primeiro técnico negro, né, dessa fase de liga da história da Champions League, né? E acredito que de grupos também. E viaja para enfrentar o Como da Itália. É uma tabela acessível que dessa vez acredito que o PSG consiga terminar entre os 8 primeiros. O Bayern de Munique em casa recebe o Arsenal, jogo dificílimo, jogo dificílimo. Lembrando que na temporada passada foram primeiro e segundo da fase de liga. Viaja para enfrentar o Atlético de Madrid. Do pote 2 recebe o Betis e viaja para enfrentar o Manchester United. Ou seja, teremos um jogo pesadíssimo. Bayern e Manchester United em Old Trafford. Do pote 3, o Bayern recebe o Bodo e viaja para enfrentar o Lille. E recebe o Slavia Praga e viaja para enfrentar o Viking. Ou seja, teremos o Bayern de Munique enfrentando os dois noruegueses. Terceiro confronto, terceiro time no caso, né, sorteado. O Real Madrid. O Madrid recebe a Inter de Milão e viaja para enfrentar o Arsenal. Que é uma curiosidade um pouco aleatória. O Arsenal, desses gigantes aí europeus, é o único que nunca perdeu para o Real Madrid. Nunca, o Arsenal nunca perdeu para o Real Madrid, ainda mais se tratando em Champions League. Depois o Madrid recebe o PSV e viaja para enfrentar Roma. Recebe o Red Bull Leipzig e viaja para enfrentar o Shakhtar Donetsk. O Donetsk e o Shakhtar ainda não jogam na Ucrânia, né, por conta da guerra. Então eles aderiram o Stamford Bridge do Chelsea como a sua casa, né, para os jogos da Champions League. O Real também recebe o Lask da Áustria e viaja para enfrentar o AEK do pote 4. Liverpool recebe o Atlético de Madrid e viaja para enfrentar a Inter, jogo bom esse, hein? Liverpool, Inter de Milão. Recebe o Porto e viaja para enfrentar o Bruges. Recebe o Villarreal e viaja para o Fenerbahçe. Recebe o Lens da França e viaja para enfrentar o Lask. Desses confrontos, a grande questão é o Liverpool, né? O que a gente vai esperar para o Liverpool dessa temporada? Não foram tantos reforços, é um início de trabalho. E onde pode chegar esse novo Liverpool? Inter de Milão recebe o Liverpool e viaja para enfrentar o Real Madrid. A gente já tinha comentado esses dois jogos. Recebe o Bruges e viaja para enfrentar o Borussia Dortmund. O Dortmund, que acredito que com o United são os times mais complicados desse pote 2. No pote 3, recebe o Shakhtar Donetsk e viaja para enfrentar o Feyenoord da Holanda. E no pote 4, recebe o Stuttgart, que é um jogo chatinho também, e enfrenta o Slovan Bratislava fora. Manchester City, dois jogos pesadíssimos. Recebe o PSG e viaja para enfrentar o Barcelona. Aqui eu acredito que o City não é favorito em nenhum dos dois jogos. E largar com 0 ponto contra esse pote 1 e pote 2 pode ser muito complicado para o Manchester City. Daí o time recebe o Sporting de Portugal e viaja para enfrentar o Porto.
recebe o Napoli, que também é uma casca de banana, e viaja contra o Leipzig, outro jogo bem chato. E do pote 4 recebe o AEK e viaja para enfrentar o LAN. LAN que é vice-campeão francês. Essa tabela do Manchester City ficou complicadíssima, hein? Bem chato dentro das possibilidades. É um time em reestruturação, muita gente saindo, outros chegando. Um início de trabalho do Maresca que praticamente pouco dá pra gente esperar. Não consigo cravar o City como um favorito para a Premier League ou até para Champions, né? A gente vai ter que ver mais esse Manchester City jogar. Quem, pelo contrário, começou bem a temporada, eu acredito que é o favorito disparado da Premier League e com as contratações pode chegar de novo na Champions, é o Arsenal, que recebe o Real Madrid. Lembrando que o último jogo do Real Madrid no Emirates, o Declan Rice fez aqueles 2 golaços de falta. Viaja para enfrentar o Bayern Munique, jogo pesadíssimo, talvez o principal jogo dessa primeira fase, dessa fase de liga. Comentem aqui embaixo se é o jogo mais pesado que vocês acreditam. Do pote 2, o Arsenal recebe o Borussia Dortmund e viaja para enfrentar o Betis. Recebe o Lille e viaja para enfrentar o Napoli. Jogo chato esse do Arsenal. E do pote 4, recebe o Sabah do Azerbaijão e viaja para enfrentar o Slovan Bratislava. Barcelona recebe o City e viaja para enfrentar o PSG. Animado para ver esse Barça e PSG. Depois recebe o Aston Villa e viaja para enfrentar o Sporting de Portugal. Recebe o Feyenoord da Holanda e viaja para enfrentar o Galatasaray. Recebe o Como e viaja para enfrentar o Sabah do Azerbaijão. Ou seja, teremos o Barcelona jogando no Azerbaijão na Champions League. E o último time do pote 1, o Atlético de Madrid, recebendo o Bayern e viajando para enfrentar o Liverpool, recebendo o Manchester United. Esse jogo também promete ser muito pesado, hein? Atlético e Manchester United em Madrid. O estádio do Atlético de Madrid será a final, receberá, né, a final da Champions League nesta temporada. E viaja para enfrentar o PSV. Do pote 3 recebe o Fenerbahçe, outro jogo chato, complicado, e vai até o tapetinho do Bodo Glimt na Noruega, na neve, para enfrentar o Bodo. E do pote 4 recebe o Viking e viaja para enfrentar o Stuttgart. Uma tabela bem chata, bem complicada. Acredito que Atlético de Madrid, pelo seu porte, e o Manchester City, por ser uma incógnita, foram as 2 tabelas aí mais complicadas desses times do pote 1. E o time com a tabela menos difícil, qual seria? Barcelona, Arsenal, Inter, Liverpool, Real Madrid. Na verdade aqui não tem muito, né? Todos têm jogos complicados aí do pote 2, 3 e 4. Mas então eu pergunto pra você, né? Qual time do pote 1 teve a tabela mais difícil e qual time teve a tabela mais fácil, né? Quem você acredita que vai ser o novo campeão da Champions League? Comenta aqui embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal. Um grande abraço, a gente se vê.